Estudo sobre o Evangelho de João, parte 93, dia 20/4/2024. João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. João 20, 1-10. O capítulo que começamos agora nos leva da morte de Cristo à ressurreição de Cristo. Como Mateus, Marcos e Lucas, João se debruça sobre esses dois grandes eventos com peculiar plenitude e particularidade. E não precisamos nos admirar. Todo o cristianismo salvador depende de dois fatos: que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. O capítulo diante de nossos olhos merece atenção especial. De todos os quatro evangelistas, nenhum fornece uma evidência tão profundamente interessante da ressurreição como o discípulo a quem Jesus amava. Somos ensinados na passagem diante de nós que aqueles que mais amam a Cristo são aqueles que receberam mais benefícios dele. A primeira que João nomeia entre aqueles que vieram ao sepulcro de Cristo é Maria Madalena. A história desta mulher fiel, sem dúvida, está escondida em muita obscuridade. Uma grande quantidade de ridicularização desnecessária foi acumulada em sua memória, como se ela já fosse uma pecadora habitual contra o sétimo mandamento. No entanto, não há literalmente nenhuma evidência de que ela fosse algo desse tipo. Mas somos claramente informados que ela era uma de quem o Senhor havia expulsado 7 demônios. Marcos 16, 9, Lucas 8, 2. Alguém que havia sido submetido de uma maneira peculiar à possessão de Satanás. E alguém cujo gratidão ao nosso Senhor pela libertação era uma gratidão que não conhecia limites. Em suma, de todos os seguidores de nosso Senhor na terra, nenhum parece tê-lo amado tanto quanto Maria Madalena. Ninguém sentiu que devia tanto a Cristo. Nenhum sentiu tão fortemente que não havia nada grande demais para fazer por Cristo. Portanto, como André coloca lindamente, ela foi a última em sua cruz e a primeira em seu túmulo. Ela ficou mais tempo lá e foi mais cedo aqui. Ela não podia descansar até que estivesse de pé para buscá-lo. Ela o buscou quando ainda estava escuro, antes mesmo de ter luz para buscá-lo. Em uma palavra, tendo recebido muito, ela amou muito, e amando muito, ela fez muito, para provar a realidade de seu amor. O caso diante de nós lança uma luz ampla e clara sobre uma questão que deve ser profundamente interessante para todo servo sincero de Cristo. Como é que muitos que professam e se chamam cristãos fazem tão pouco pelo Salvador, cujo nome eles levam? Como é que muitos, cuja fé e graça seria impiedoso negar, trabalham tão pouco, dão tão pouco, dizem tão pouco, se esforçam tão pouco para promover a causa de Cristo e trazer glória a Cristo no mundo? Essas perguntas admitem apenas uma resposta. É um baixo senso de dívida e obrigação para com Cristo, que é o relato de todo o assunto, onde o pecado não é sentido, nada é feito, e onde o pecado é pouco sentido,
pouco é feito. O homem que está profundamente consciente de sua própria culpa e corrupção é profundamente convencido de que sem a morte e intercessão de Cristo, ele afundaria merecidamente no inferno mais baixo. Este é o homem que gastará e será gasto por Jesus, e pensa que nunca poderá fazer o suficiente para mostrar seu louvor. Oremos diariamente para que possamos ver a pecaminosidade do pecado e a maravilhosa graça de Cristo, mais clara e distintamente. Então, e somente então, deixaremos de ser frios, mornos e desleixados em nosso trabalho para Jesus. Então, e somente então, entenderemos tal zelo ardente como o de Maria e compreender o que Paulo quis dizer quando disse: o amor de Cristo nos constrange, porque assim julgamos que, se um morreu por todos, todos estavam mortos, e que ele morreu por todos, para que os que o vivem não vivem mais para eles mesmos. Somos ensinados, em segundo lugar, nesses versículos, que existem temperamentos amplamente diferentes em diversos crentes. Este é um ponto que é curiosamente trazido à tona na conduta de Pedro e João, quando Maria Madalena lhes disse que o corpo do Senhor havia desaparecido. Dizem-nos que ambos correram para o sepulcro, mas João, o discípulo a quem Jesus amava, ultrapassou Pedro e chegou primeiro à sepultura vazia. Então vem a diferença entre os dois homens. João, dos dois mais gentis, quietos, ternos, reservados, profundos, baixou-se e olhou para dentro, mas não foi mais longe. Pedro, mais quente, zeloso, impulsivo, fervoroso e atrevido, não pôde se contentar sem descer ao sepulcro e realmente ver com seus próprios olhos. Ambos, podemos ter certeza, estavam profundamente ligados ao nosso Senhor. Os corações de ambos, neste momento crítico, estavam cheios de esperanças, medos, ansiedades e expectativas, todos emaranhados. No entanto, cada um se comporta de sua maneira característica. Não precisamos duvidar de que essas coisas foram escritas intencionalmente para nosso aprendizado. Aprendamos, com o caso diante de nós, a fazer concessões para amplas variedades no caráter interior dos crentes. Fazer isso nos poupará muitos problemas na jornada da vida e evitará muitos pensamentos não caridosos. Não julguemos os irmãos com severidade e os coloquemos em um lugar baixo, porque eles não veem ou sentem as coisas exatamente como nós vemos e sentimos. É porque as coisas não os afetam, ou as atingem como nos afetam e nos atingem. As flores no jardim do Senhor não são todas de uma cor e um perfume, embora sejam todas plantadas por um Espírito. Os súditos de seu reino não são todos exatamente do mesmo tom e temperamento, embora todos amem o mesmo Salvador e estejam escritos no mesmo livro da vida. A Igreja de Cristo tem alguns em suas fileiras que são como Pedro, e alguns que são como João. É um lugar para todos, é uma obra para todos fazerem. Vamos amar todos os que amam a Cristo com sinceridade e agradeçamos a Deus que eles o amam em tudo. A grande coisa é amar a Jesus. Somos ensinados finalmente nesses versículos que pode haver muita ignorância mesmo nos verdadeiros crentes. Este é um ponto que é trazido à tona aqui com a força e distinção singulares. O próprio João, o escritor deste evangelho, registra de si mesmo e de seu companheiro Pedro, ainda não conheciam a Escritura que ele deveria ressuscitar dos mortos. Quão verdadeiramente incrível isso parece! Por 3 longos anos, esses dois principais apóstolos ouviram nosso Senhor falar de sua própria ressurreição como um fato, e ainda assim eles não o entenderam. Repetidas vezes ele havia postado a verdade de sua messianidade em sua ressurreição dos mortos, e ainda assim eles nunca entenderam seu significado. Pouco compreendemos o poder sobre a mente
que é exercido pelo ensino errado na infância e pelos preconceitos iniciais absolvidos em nossa juventude. Certamente o ministro cristão tem pouco direito de reclamar da ignorância entre seus ouvintes, quando assinala a ignorância de Pedro e João sobre o ensino do próprio Cristo. Afinal, devemos lembrar que a verdadeira graça e não o conhecimento intelectual é a única coisa necessária. Estamos nas mãos de um Salvador misericordioso e compassivo, que passa e perdoa muito em ignorância quando vê. Um coração reto aos olhos de Deus. Algumas coisas realmente devemos saber e sem conhecê-las não podemos ser salvos. Nossa própria pecaminosidade e culpa, o ofício de Cristo como Salvador, a necessidade de arrependimento e fé, coisas como essas são essenciais para a salvação. Mas aquele que conhece essas coisas pode, em outros aspectos, ser um homem muito ignorante. De fato, até que ponto um homem pode ter a graça junto com muita ignorância e outro pode ter muito conhecimento e ainda assim nenhuma graça? É um dos maiores mistérios da religião, é que somente o último dia se revelará. Busquemos então o conhecimento e nos envergonhemos da ignorância, mas acima de tudo, certifiquemos-nos de como Pedro e João, tenhamos graças e corações retos. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo, até que o Senhor tenha ajudado.